Divulgado. A gente abriu aqui essa reunião, e isso é muito curioso, eles pegaram esse vídeo, eles estão com um vídeo, então não é uma troca de mensagens, é um vídeo, o vídeo de uma reunião secreta do ex-presidente Bolsonaro com Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira. Esses são os mais importantes ali. Mário Fernandes, que era então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Uma reunião secreta. Nessa reunião, Bolsonaro se mostra absolutamente irritado. Coloca um trecho aqui do relatório. No decorrer dessa reunião, o José já trouxe alguns trechos. No decorrer dessa reunião, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se mostra absolutamente irritado e começa a indagar os presentes nessa reunião. Ele fala vários palavrões, eu vou repetir exatamente o que está no relatório. Abre aspas. Nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder? Temos depois perguntar por quê? Não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Caralho, é o que ele diz. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. É o que diz ele, indagando as pessoas que estavam na reunião a tomar uma atitude. Num outro momento, ele fala, não podemos esperar chegar a 23 para olhar para trás e falar o que não fizemos para o Brasil chegar na situação de hoje. Eu não posso fazer nada sem vocês, ele diz. E vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Ele falando aí dos militares. Tá aí as explicações para essa operação. Mais claro que isso, impossível, hein, ô Sakamoto? Um fato, uma reunião, um pedido de Bolsonaro a esses militares que participavam dessa reunião. Para deixar bem claro, Fabiola, acho que toda essa documentação que está sendo colocada agora, né, que é trazida dentro do relatório, deixa claro que o protagonista de todo esse processo se chama Jair Messias Bolsonaro. Durante muito tempo, em todo o processo de investigação, eu vi muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo, e muitos também colunistas, falando, não há provas, a gente falta um batom na cueca. Tá aí o batom na cueca. O batom na cueca tá aí, né? Você tem o quê? Você tem o presidente da República de uma forma assertiva, como protagonista de um processo para derrubar a República Brasileira, para derrubar o Estado Democrático de Direito. Não é ele, na verdade, ouvindo propostas mirabolantes de Daniel Silveira, propostas mirabolantes de outros senadores, como quis se colocar no final do ano passado, no final do ano retrasado, no começo do ano passado, né? Não é que ele estava ouvindo propostas, não, ele estava diretamente agindo, pedindo para ação, dizendo que falou com os outros ministros, o que isso também é bastante grave, que você acaba envolvendo os outros ministros que não estavam lá no meio, porque ele fala que ele falou com os ministros também, colocando essa preocupação e chamando a ação. Você tem Jair Messias Bolsonaro chamando a ação quem? A sua entourage, o seu entorno militar e o seu entorno civil. Ele pedindo uma saída, ele pedindo ajuda, ele implorando ajuda para os militares que não estavam como parte daquele grupo. Você tinha um grupo de militares fiéis a ele, como o próprio Augusto Heleno, como Braga Neto, como Paulo Sérgio Nogueira, como todo mundo aqueles 5 generais e o almirante que agora são alvo da operação, né? Fora coronéis, tenente-coronéis, majores e tudo mais. Agora você tinha o resto das Forças Armadas que não entraram nisso, e acho que aí vai ficar um pouco para não só para a questão do próprio inquérito, mas da própria história nos próximos anos, de entender foram os fatores que levaram para a cúpula das Forças Armadas não entrar de cabeça nessa história, uma vez até que o Exército, durante os anos de Jair Bolsonaro, foi muito beneficiado de lagostas, filé mignon, próteses penianas e Viagra, né, para falar só de 4 elementos que geraram polêmica durante todos esses anos, além de reforma da Previdência e outros benefícios salariais econômicos, né? Então, você tem Bolsonaro, isso aqui, Fabiola, esse relatório, essas declarações, esse vídeo é um batom na cueca da ação golpista de Jair Bolsonaro para tentar dobrar a República Brasileira.
Esse vídeo dessa reunião, essa reunião foi de julho de 2022, né? A Thaís leu também esse trecho aí do relatório, uma reunião de julho de 2022, uma reunião secreta. Segundo a Polícia Federal, houve uma coação, né? O relatório da Polícia Federal diz, em seguida, então, o presidente da República assinala o objetivo da reunião, diz ele, coagir os ministros e todos os presentes para que aderissem à ilícita desinformação apresentada em relação à questão das eleições que iam vir a acontecer, né? O vídeo que foi encontrado na casa de Mauro Cid, no computador dele, é uma prova muito importante de toda a elaboração dessa tentativa de golpe, né, Thaís? Nossa, esse vídeo é isso, né? Não tenho que desmentir. Agora, a Polícia Federal, em relação a o que eles chamam de máquina de amplificação de ataques pessoais, mostra como que esses militares de alta patente atuaram para tentar reverter o cenário dentro do Exército Brasileiro e das Forças Armadas de modo geral, para que fossem majoritariamente aderentes ao golpe. E é isso que a gente está falando, eles acabaram não conseguindo, mas o que a investigação da Polícia Federal mostra sobre esse núcleo, que eles chamam de núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, a Polícia Federal diz que eles escolhiam alvos para inserção em uma máquina de amplificação de ataques pessoais, com a utilização de suas milícias digitais, utilizando múltiplos canais e influenciadores e indivíduos com capacidade de penetração no meio militar, que usavam daí, segue a investigação aqui, dizendo que usavam vazamento de informações falsas e realização de interpretação fraudulenta de documentos para tentar coagir e forçar os militares que não estavam aderindo ao plano a aderir, ou seja, eles usavam a máquina de difamação e de notícia falsa, que era usada contra os adversários políticos, também contra os próprios, para forçá-los a aderir. Isso é muito grave, coloca essas pessoas num lugar bastante delicado, e os integrantes apontados pela Polícia Federal deste núcleo são o Walter Braga Neto, né, candidato a vice do Bolsonaro naquela eleição, que tinha sido ministro da Casa Civil e da Defesa do Bolsonaro, e o Paulo Renato, que foi comandante do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correia Neto e o Mauro César Barbosa Cid, o tenente-coronel Mauro Cid. Ou seja, Fabíola, são revelações que a gente vai pescando aqui desse relatório, mostrando que toda aquela máquina que estava claramente sendo usada contra os adversários era usada internamente também e dentro do Exército. Agora, eles não conseguiram, certo? Eles conseguiram chegar até muito perto, mas não conseguiram fazer o Exército aderir, as Forças Armadas aderirem totalmente. O relatório da Polícia Federal, até na abertura, para a gente explicar aqui para a nossa audiência, né, como estamos falando desde o início da manhã, essa é uma operação muito importante, a mais importante até agora, sobre o esclarecimento do 8 de janeiro. Muito se cobrava, até das autoridades, uma resposta, né? Ontem mesmo nós estávamos aqui com o Flávio Dino, agora senador, mas era o ministro. A sociedade brasileira cobra uma resposta das investigações do 8 de janeiro, quem mandou, como organizou esse relatório de mais de 130 páginas hoje, ele detalha a organização disso. A Polícia Federal revela que o objetivo do golpe ele começou a ser planejado antes mesmo das eleições, como a gente pôde detalhar aqui nessa reunião secreta de julho de 2022, e que é uma prova de como isso estava sendo elaborado. E segundo o próprio relatório da Polícia Federal, eles colocam isso logo no abre do relatório, de que esse grupo criminoso que é investigado hoje traz uma narrativa de ocorrência de fraude nas eleições antes mesmo da realização delas. Esse é o objetivo deles. Aqui, nessa parte que a gente está destacando aqui na tela para você, a Polícia Federal diz
que essa atuação da organização criminosa, ela se dividiu em 5 eixos centrais. Acho importante a gente explicar ao nosso público. Esse é o relatório da Polícia Federal e que baseia a decisão de Alexandre de Moraes para a operação de hoje. Entre os 5 eixos de atuação desse grupo criminoso, no qual faz parte Bolsonaro e militares como Augusto Heleno, Braga Neto, entre outros, está 1. Ataque virtual a opositores. 2. Ataques às instituições, STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação, à urna eletrônica. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ataques às vacinas contra a Covid e as medidas sanitárias. Também é alvo da operação de hoje, eles também estão apurando isso. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. E aí eles dividem aí em subitens. Uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para o pagamento de despesas pessoais, inserção de dados falsos de vacinação da Covid no sistema do Ministério da Saúde, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades. O caso das joias também está aqui. Desvio desses bens de alto valor patrimonial por autoridades estrangeiras entregues ao ex-presidente ou agentes públicos do serviço. Ou seja, tá tudo junto e misturado, Josias. Esses são os eixos da atuação da organização criminosa que, segundo a Polícia Federal aqui, tem entre os seus cabeças o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É isso, Josias? Vai desde a atividade de punguista, né, roubando ali joias da República e tal, até a de golpista, né? O que me parece muito relevante, Fabíola, além de tudo que nós já mencionamos aqui, é que essa operação realizada hoje pela Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, ela expõe o modelo, a tática do Bolsonaro a um striptease. Nós estamos vendo aqui como opera o Bolsonaro. O Bolsonaro, em público, ele sempre flerta com a ruptura institucional, ataca as instituições, ataca autoridades, ataca a imprensa, mas nunca vai às vias de fato. Ele sempre insinua sem se comprometer com a ruptura. E, em privado, ele trama abertamente o rompimento, a virada de mesa. Então, em reunião de julho, ele trama a difusão de informações falsas, questionamentos sobre o processo eleitoral, quais os personagens que nós vamos atacar, e ele participa ativamente disso. A gente viu ele atacando lá o Alexandre de Moraes, o Fachin, o Barroso. Então, ele participa, ele incita, ele instila a desconfiança, mas ele nunca fala, vamos dar um golpe de Estado. E quando as instituições reagem, quando a imprensa denuncia a movimentação dele, quando o TSE multa o PL, quando o TSE denuncia a atuação das Forças Armadas para desmoralizar as urnas, questionando urnas, aí ele se diz perseguido. Veja como estão nos perseguindo. Então, nós não podemos falar, eu estou defendendo a lisura do processo eleitoral. Então, não podemos falar nada. E por trás ele tramando o golpe. E o Augusto Heleno dizendo, se é para virar mesa, vamos virar antes das urnas. E depois ele se apresenta como um perseguido. Aqui, com os elementos reunidos pela Polícia Federal, com a delação do Mauro Cid, essa taticazinha, ela é desnudada. Porque você vê que o Bolsonaro está em privado executando exatamente o que ele apenas insinua em público. Então, esse lero-lero da perseguição, ele é desnudado. Você fica, a estratégia do Bolsonaro ela é exposta na sua inteireza. O que ele faz em público, que é a insinuação, e o que ele faz em privado, que é a trama mais sórdida contra as instituições do país, contra a democracia brasileira. Ele agora já está convocando uma live. Nesta live, ele vai de novo dizer, olha, como eu sou perseguido, eu apenas estava defendendo o processo eleitoral. Mas aí fica difícil, diante do que nós estamos comentando aqui, a reunião filmada, a outra reunião delatada pelo seu próprio ajudante de ordens, que estava presente à reunião. E já foram recolhidos a minuta de golpe, as evidências de que aquilo
de fato ocorreu. Então, nós estamos diante de um personagem que, a essa altura, o Bolsonaro, ele está nu diante da cena. A tática dele foi desnudada, ele próprio está nu, e tudo que ele diga agora vai parecer pequeno diante da grandiosidade dos fatos. Daí a importância da operação de hoje, porque ela acrescenta realidade, injeta realidade na ficção do Bolsonaro. E aí fica do lado do Bolsonaro, dá crédito ao Bolsonaro, continua devotando admiração pelo Bolsonaro apenas quem não tem neurônios, quem não tem noção do que é realidade e ficção. No